Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, aqui é o Nicolas, e bem-vindos a mais um novo vídeo da nossa série sobre sequências, onde vai ser um vídeo bem rápido, tá? É uma pequena demonstração e um pequeno exemplo para mostrar mais uma técnica de cálculo, mais do que um teorema. Obviamente ele é conhecido como um teorema, mas é uma técnica de cálculo muito interessante para a gente ter uma divergência, ok? Então, muitas vezes, vamos ter uma pergunta, por exemplo, demonstre que essa sequência não é convergente, né, ou que ela é divergente, e são pouquíssimos argumentos que nos dão o fato dela ser divergente, além do estudo do limite próprio, né? Só que, como a gente viu, de vez em quando a gente pode ter formas indeterminadas, né? E o problema com as formas indeterminadas é que a gente tem métodos para tentar tirar essa indeterminação, e aí a gente tem que distinguir o fato da gente não conseguir achar que ela converge, mas a sequência ela é convergente, ou que ela é divergente mesmo. E essa técnica vai nos dar que ela é divergente, beleza? Então a divergência por minoração ou majoração, ok? Então a gente considera duas sequências, aqui a partir de um ranking vamos ter que o n é menor ou igual que Vn, beleza? E aqui a gente vai ter um aspecto geométrico para vocês entenderem o teorema. Beleza? Então a demonstração obviamente não é geométrica, mas para vocês entenderem o que acontece, vamos imaginar geometricamente. Beleza? Então se o n, né, então o termo que é menor. Então se o n tende a mais infinito, Vn, né, o teorema diz que implica que Vn tende a mais infinito. Como que vocês podem lembrar disso? Lembre-se que se o n tende a mais infinito, ele de certa forma está empurrando a sequência Vn, que é maior ou igual a ela, a mais infinito também, ok? Então algo que é maior ou igual a mais infinito tem que ser necessariamente mais infinito, ok? E vai ser a mesma coisa para Vn. Então se Vn tende a menos infinito, temos algo que é menor que menos infinito, então ele está sendo esmagado, ele está sendo jogado para a esquerda. Então, necessariamente, o n tem que tender a menos infinito. E é assim que vocês vão lembrar, né, como que funciona esse teorema. Então, eu vou fazer uma pequena demonstração, ela é bem simples, porque a gente já tem os utensílios dos últimos vídeos, tá, que eu convido fortemente vocês a assistirem, né, então vai ser bem rápido. Então, eu vou fazer ela de uma forma mais rápida ainda, porque o que importa é o pequeno exemplo para vocês, beleza? Então, para o primeiro ponto, né, então a gente vai considerar um m um valor real, beleza? E a gente vai ter a definição, né, do limite de o n que tende a mais infinito. Então, como o n tende a mais infinito, vai existir um ranking, né? Então existe um n1 que pertence aos naturais, tal que todos os números naturais, então vocês já estão cansados que eu escreva isso, então todos os números naturais acima desse ranking, isso implica que o n vai ser maior ou igual a todo número real, beleza? Então essa é a definição que o n tende a mais infinito. Se temos m que é um real, e se o n é maior do que todos os reais, então ele tende a mais infinito, beleza? E agora a gente vai considerar um n0 que é igual ao máximo de n e de n1, tá? Então, para garantir que a gente vai pegar um ranking que vai funcionar, e a gente vai utilizar o fato que o n é menor do que Vn, beleza? Então, como o n é menor do que Vn, temos que n maior do que n0. Então, para todo n maior que n0, isso implica que Vn vai ser maior ou igual a m, já que, né, temos que Vn é maior do que o n, beleza? Então, isso daqui é a definição que Vn tende a mais infinito, então temos a nossa consequência. E funciona exatamente igual, obviamente com outro sentido, né? Então, vocês usam a definição de Vn tende a menos infinito, vocês fazem a mesma coisa, vocês vão ter a segunda demonstração, beleza? Então, aqui vai o exemplo para vocês, é um exemplo bem simples, tá? Então, é um exemplo que vocês nem precisariam usar esse teorema, mas é para explicar o princípio desse teorema e também a gente aproveitar e dar uma revisada na função logarítmica, que é uma função muito importante. Beleza? Então, a gente vai estudar a natureza dessa sequência, né? Então, n é logaritmo neperiano de n, ok? Obviamente, se vocês já sabem fazer estudo de limites, vocês sabem que isso daqui vai tender a mais infinito, porque, né, n tende a mais infinito, ln tende a mais infinito vezes mais infinito, dá mais infinito, não temos uma forma determinada, beleza? Só que esse exemplo vai nos permitir utilizar, né, e estudar a função logarítmica, beleza? Então, a gente vai utilizar o princípio que o logaritmo neperiano é uma função crescente, beleza? E eu quero minorar ela por 1. Só que tomem cuidado, o logaritmo neperiano, ele não é para todos os números naturais que ele é maior do que 1, beleza? Ele é maior do que 1 a partir de 3, beleza? Então vocês sabem que ln de 3 é estritamente superior a 1, beleza? Então a gente vai partir de 3. Então temos que para todo n maior ou igual a 3, vamos ter ln de n, que vai ser maior ou igual a ln de 3, e isso daqui é estritamente superior a 1, beleza? E agora a gente vai multiplicar tudo por n. Então isso implica que nln de n vai ser maior, estritamente maior, ou igual no caso,
a n, porque vai ficar n vezes 1, beleza? E dessa maneira, né, se a gente pegar o limite dos 2 lados, esse daqui tende a mais infinito, isso daqui é algo maior do que mais infinito, então ln de n vai tender a mais infinito, beleza? Então é um exemplo bem simples, ok? Ele é de propósito para vocês entenderem, como funciona o princípio, né, desse teorema. Então, obviamente, ele não precisava, mas ele é muito interessante, beleza? E o desafio dele é, obviamente, saber por qual minorar ou por que majorar. Então, a gente tem uma ideia do que vai acontecer aqui, né? A gente quer majorar isso para um, beleza? Então, a gente consegue ter essa desigualdade. Então, quando n tende a mais infinito, isso daqui tudo vai tender a mais infinito. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos.